Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto da pandemia vivida no mundo. A mesa de hoje, Igualdade e Equidade nas Políticas Educacionais, conta com a presença dos seguintes convidados. Professora doutora Neide Cavalcante Guedes, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área da educação, atuando principalmente com os seguintes temas: formação profissional, formação docente, prática pedagógica, gestão da educação, currículo e avaliação. Ministra na graduação as disciplinas da área de Fundamentos Político-Administrativos da Educação, junto ao Departamento de Fundamentos da Educação. É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, coordenadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, no FAGEC. A professora doutora Maria do Socorro Pereira Silva, professora adjunta da Universidade Federal do Piauí, doutorado em Educação, com doutoramento em sanduíche no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra, em Portugal, com bolsa da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, especialização em docência do ensino superior, graduação em licenciatura em Pedagogia e bacharelado em Administração. Coordena o Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão em Educação, Ciência Decolonial, Epistemologia e Sociedade. Professor doutor Fabrício Valentim da Silva, graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Doutor em Educação pela Universidade de Montreal, professor adjunto 3 no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, atuando principalmente nas questões de História da Educação, Educação e Cidadania, análise de conteúdo qualitativa de livros didáticos, educação de jovens e adultos e educação patrimonial. Esta mesa terá duração de 1h30 e cada convidado terá 20 minutos para apresentar suas colocações. Em seguida, através do chat, abriremos para os questionamentos. Esclarecemos que só serão considerados os questionamentos pertinentes às temáticas apresentadas nesta mesa. Bom dia! É com prazer que eu estou aqui hoje, a convite da comissão organizadora do evento, para participar desta mesa, e dividir um pouco essa conversa com o professor Fabrício e a professora Sofia. Então, antecipadamente, eu faço os meus agradecimentos. Bom, o tema políticas educacionais, que é o objeto desta mesa, ele permite aproximações em diferentes dimensões. E dentre as possíveis dimensões, eu resolvi explorar em maior detalhe as questões que envolvem igualdade e equidade nos espaços das instituições educacionais e com destaque para a escola e para a universidade. Eu faço isso tomando como suporte a base legal e o possível diálogo entre os que pensam e os que desenvolvem políticas educacionais no âmbito do ensino e da aprendizagem. Eu entendo ser importante mencionar que minha visão do objeto desta conversa me permite enveredar por esta seara e trazer um pouco da experiência acumulada ao longo dos anos atuando na área de fundamentos políticos e administrativos da educação, seja ministrando disciplinas ou orientando trabalhos de conclusão, iniciação científica, tese e dissertações. Nesse sentido, eu faço uma provocação afirmando inicialmente que as discussões sobre as políticas educacionais e o ensino tornam-se importantes porque arrastam consigo
as questões de igualdade e equidade enquanto eixos da reforma educacional. Na verdade, essas questões nos conduzem às chamadas reformas curriculares, com destaque atualmente para a Base Nacional Comum Curricular, que não será tratada nessa nossa conversa. Isso porque, se de um lado, essas reformas, elas procuram respostas ao problema da qualidade de ensino e a adequação às condições econômicas e sociais, de outro, ela vai na direção da possibilidade de universalização, o que certamente contemplará a igualdade e a equidade. Na verdade, as reformas, elas atendem à concepção de que a educação e as escolas não estão adequadas às novas dinâmicas econômicas e socioculturais que estão em curso na sociedade. Ou seja, que a formação dada pela escola não se adequa às novas dinâmicas neoliberais. Se adotarmos as pressuposições da lógica neoliberal, fica mais evidente que as reformas educacionais tomam como bandeira de luta a performatividade, a meritocracia, que se alimenta dos índices, da regulação, do controle e da obrigação de sempre apresentar resultados satisfatórios. Essa postura nos encaminha para compreender que, do ponto de vista da democratização, ao corresponsabilizar a comunidade, definindo como fundamental sua implicação, as reformas admitem, conforme esclarece o Lessard, um perfil igualitário, ou seja, a esperança de que as coisas melhorem, de um bem-estar geral, de um progresso para todos e não para um grupo particular em detrimento de outros. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre o direito à educação, que está presente na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, como um fundamento principal para se vislumbrar a igualdade e a equidade social. Haja vista ser a educação o instrumento de transformação e consequente diminuição das desigualdades historicamente produzidas e agravadas por a globalização. A partir dessas considerações iniciais, eu estruturei o meu texto de forma a resgatar o surgimento das políticas educacionais no sentido de enfatizar sua importância para a melhoria e qualidade da educação. Enfocar o direito à educação como princípio fundamental estabelecido pela Constituição Federal e confirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Perseguindo nesse universo, trata um pouco da questão da igualdade e da equidade como justiça social e, finalmente, fecho o texto fazendo uma reflexão sobre o tratamento igual trabalhado na escola. E aí eu começo, políticas educacionais. O que é e para que serve? As políticas educacionais, elas são formuladas com o objetivo de estabelecer um modelo social e promover o consentimento da sociedade, tanto no que se refere à sua organização, quanto nas relações definidas para a sua operacionalização, o que requer a compreensão de suas concepções.
Em outras palavras, significa compreender que tipo de homens e mulheres estão sendo formados e para que tipo de sociedade. O que orientar nessa atuação como sujeito pleno responsável pela construção dessa sociedade. No campo das políticas oficiais, estudos têm evidenciado que as políticas educacionais instituídas nas últimas décadas do século XX sofreram influências e orientações de organismos internacionais. Essas influências produziram novas percepções do que seria a escola, o conhecimento escolar, e de forma bastante forte no que diz respeito à definição e formulação dos currículos. Considerando as orientações estabelecidas nos documentos do Banco Mundial, se destaca a institucionalização de políticas direcionadas para a questão da pobreza. Essas políticas, elas expressam uma compreensão de escola como ambiente de acolhimento, de proteção social, se encaminhando dessa forma para a prática de um currículo voltado predominantemente para os resultados, o que certamente descaracteriza a escola como espaço sistematizado e legítimo de formação cultural e científica, tornando assim o conhecimento escolar sem sentido. Daí é possível perceber que essas políticas se materializam como políticas para a escola, comprometendo o seu funcionamento interno e o trabalho de toda a equipe que a constitui, comprometendo assim o seu papel em relação às suas finalidades prioritárias de ensinar conteúdos capazes de garantir o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos. Nesse sentido, tais políticas induzem ao empobrecimento da escola e aos baixos índices de desempenho dos alunos, provocando processos de exclusão social desses alunos no âmbito da escola, antes mesmo dessa exclusão ser promovida pela sociedade. Outro aspecto que percebo a necessidade de destacar no cenário das políticas educacionais brasileiras diz respeito à perspectiva integradora que deve se estabelecer entre os diferentes níveis educacionais, fortalecendo a integração do ensino superior com a educação básica e garantindo o atravessamento pelos distintos níveis de ensino, exigindo que as áreas de conhecimento se articulem em redes capazes de integrar, pelo menos, educação básica, graduação e pós-graduação. E o direito à educação como elemento atravessador do acesso da permanência da escola. O encaminhamento dessas políticas demonstra, considerando as definições da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que o Brasil ainda precisa percorrer uma longa trajetória para efetivamente garantir o direito à educação plena, compreendendo que é a igualdade de oportunidade que vai constituir como fundamento principal do direito à educação. Nessa direção, eu me apoio em Cury, ao reafirmar que a educação, por se instituir como um serviço público, apesar de ser ofertado também pela iniciativa privada, é obrigação do Estado. E esse Estado é que deve interferir no campo das desigualdades sociais e no terreno das hierarquias sociais como fator de redução das primeiras e eliminação das segundas. Considerando a legislação vigente, é possível realçar que o direito à educação se constitui basicamente em dois aspectos: na oportunidade de acesso e na possibilidade de permanência na escola,
que seja capaz de garantir nível de qualidade igual para todos. O direito à educação acarreta uma potencialidade emancipadora do ponto de vista individual e igualitária e do ponto de vista social, visto que a sua ativação parte do pressuposto de que a escolarização ela é niveladora das desigualdades. Convém ressaltar que não se pode nem se deve confundir a existência de escolas públicas com o direito à educação. Isso porque o direito à educação implica em papel ativo e responsável do Estado na construção de políticas públicas para a sua efetivação, no que se refere à obrigatoriedade de oferecer ensino de qualidade para todos. Quando o Estado generaliza a oferta de escolas de ensino fundamental como garantia de direito à educação, ele está atrelando esse direito à obrigatoriedade escolar que está estabelecida na Constituição. Conforme prescrito na Constituição, o cidadão é livre para definir usar ou não seus direitos. Mas a educação é, ao mesmo tempo, um direito e uma obrigação, pois somente a partir de 88 é que se instaura uma concepção universalista dos direitos sociais em relação ao sistema normativo. Essa concepção universalista, aliada ao ideal emancipador e igualitário do direito à educação, foi sendo desgastada a partir das próprias relações que foram se construindo na escola, muitas vezes apontada como espaço de reprodução de desigualdades sociais, demandados pelos interesses dos que detêm o poder econômico e político. Isso porque, se olharmos para as políticas de avaliação e de gestão na escola, é possível identificar um processo estudante que passa pelo acesso, pela qualidade e principalmente pela permanência do aluno na escola, levando em consideração a presença de mecanismos geradores de reprovação e, consequentemente, a dificuldade desse aluno superar a barreira de ingresso na etapa obrigatória de escolarização. E a igualdade e a equidade como atravessadores em favor da aprendizagem. Pensar uma educação igual não significa querer uma igualdade plena, perfeita, mas buscar restringir parte das desigualdades na construção do saber e que podem ser vinculadas, por exemplo, a espaço geográfico, origem social, sexo, religião, condições econômicas, que, apesar de demonstrarem as diferenças entre os indivíduos, não devem ser consideradas definitivas no que tange a garantia de igualdade entre os homens, uma vez que apenas a igualdade de direitos é definitiva, cabendo à sociedade permitir que cada cidadão faça suas escolhas. A equidade não implica necessariamente igualdade da perspectiva de que cada um recebe uma parte igual e comparável à parte recebida pelo outro. Partindo desse princípio, House vai reafirmar que a equidade, no contexto das políticas educacionais, precisa ser avaliada para além dos critérios internos e considerando principalmente os seus efeitos sociais. Nessa direção, não é prudente julgar o que é justo em função do que é igual, uma vez que, se generalizar medidas das políticas educativas, as medidas dos exames, na medida de uma categoria social ter acesso a um nível escolar e outra não,
estaríamos produzindo um processo delicado de substituição da igualdade em favor da justiça social. Esse é um debate que necessita ser aprofundado pelas pesquisas de campo nas políticas educacionais. E como as escolas trabalham essa questão? Considerando os pontos enfatizados, fica claro que a escola pública constitui, por excelência, o melhor lugar e o melhor caminho para a luta política pela igualdade e equidade social. Perceber e compreender a escola democrática nessa perspectiva é admitir a diversidade da cultura social e escolar, no sentido de que a escola precisa trabalhar os conhecimentos e saberes, considerando como função primeira o desenvolvimento humano. Isso porque a dinâmica interna da escola é muitas vezes denunciada como reprodutora de desigualdades sociais e como inculcadora dos valores e interesses das classes sociais que detêm o poder econômico e político. Uma escola carente de conteúdos culturais substanciosos e densos reduz as possibilidades dos pobres de ascenderem ao mundo cultural e ao desenvolvimento das capacidades intelectuais, deixando de promover, deste modo, a justiça social que pode vir da educação e do ensino. Aqui, abrimos um parênteses para realçar as práticas avaliativas em larga escala que constituem as escolas simplesmente como o último receptáculo das instâncias do governo e se comprometem com resultados quantitativos que servem de parâmetros para indicar as melhores e as piores escolas. Nessa direção, e analisando o cenário global, observa-se que a problemática da avaliação tem implicado na elaboração de políticas educacionais que são dirigidas pela exigência da competitividade e da regulação, a fim de melhorar a eficácia e a eficiência da ação educativa. O que, na verdade, se observa é a produção de dados e indicadores para subsidiar a elaboração de políticas educacionais que se constituirão a partir de bases reguladoras. Na construção dessa política, a escola acaba se tornando coadjuvante, porque é um serviço terceirizado por aqueles que não conhecem de perto o que seria um processo avaliativo. Além de desconhecer a realidade da escola, e isso implica na busca somente por dados estatísticos que servirão para estabelecer formas de comparação sobre o desempenho dos alunos. É como se na escola a avaliação acontecesse para determinar quem é mais e quem é menos inteligente. Levando para a vida social, seria para apontar quem merece ter mais poder, mais espaço e mais mérito. Assim, meus amigos, eu encerro a minha participação nesta mesa, reafirmando meu agradecimento à equipe, e tendo a convicção de que, na atual conjuntura, é muito difícil, e por que não dizer delicado, discutir políticas educacionais efetivas, que visem, além de melhorar a qualidade da educação, garantir ao cidadão o direito à educação igual para todos, independente de credo, de raça, de cor, de gênero, pois somente por esses caminhos é que podemos vislumbrar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Muito obrigada a todos. Prezadas e prezados pesquisadores, é um prazer estar aqui com vocês. Me chamo professora Socorro, sou oriunda do programa de pós-graduação em educação, fiz meu mestrado e doutorado na UFP, com um estágio sanduíche na Universidade de Coimbra, mais especificamente no Centro de Estudos Sociais,
sobre a orientação do professor Boaventura de Souza Santos, e aqui no Brasil, sobre a orientação da professora Maria do Carmo Bonfim. Sou professora dessa universidade, do campus de Bom Jesus, um campus que me acolheu com toda a amorosidade, uma cidade maravilhosa, e que eu me encontrei aqui nessa cidade como pesquisadora, como educadora, claro que substanciada por uma prática educativa que veio da educação popular, né? Então, esse é o meu lugar também de fala, como filha das classes populares, oriunda da trajetória do movimento social e oriunda da educação popular. Então, é assim que eu chego na educação do campo, que é o curso que eu atuo como professora e como educadora, né? E esse meu lugar na universidade é marcado por conceitos que vêm da minha trajetória. E uma delas eu retomo inicialmente para a gente situar a discussão proposta nesse segundo encontro integrado de pesquisa e formação sobre a coordenação da professora Neide Guedes, a qual já agradeço oportunamente por esse convite. E começo a falar de uma categoria necessária para a gente pensar a igualdade e a equidade sob a perspectiva latino-americana. A primeira categoria que eu trago é que houve, historicamente, como países que nós somos, brasileiro e na América Latina, sobre a dominação do colonialismo português e espanhol. Então, a nossa origem são dos povos colonizados. Então, nessa lógica de colonização, houve toda uma tentativa de epistemicídio, né? Que o professor Boaventura vai categorizar como a morte dos conhecimentos originários nos países colonizados, e a morte desses conhecimentos significou, por muito tempo, a invisibilidade dos conhecimentos formados à margem da sociedade, especificamente pelos grupos historicamente excluídos. Então, eu tomo essa categoria epistemicídio para situar o nosso lugar de fala. Quer dizer, por que é que nós temos que falar sobre igualdade e equidade na política educacional? Porque, historicamente, a política educacional concebida naquele modelo eurocêntrico é uma concepção para a reprodução e para a exclusão. Essas são as bases epistemológicas da ciência dominante sobre o nosso padrão de educação. Então, como é que surge uma nova concepção de educação para a igualdade? Surge exatamente nas lutas pela libertação dos povos colonizados. Quer dizer, não nos interessa mais reproduzir as ideias e a concepção de educação dominante, norte e eurocêntrica, que nos impuseram um modo único de produzir a ciência. E toma a ciência descolonial para pensar esse lugar da igualdade e da equidade. Para dizer que nós precisamos nos descolonizar epistemologicamente, para a gente pensar um novo paradigma de igualdade e de equidade. Igualdade não no sentido de nos igualar para nos inferiorizar, mas nos igualar para valorizar o nosso conhecimento. Equidade não na perspectiva meritocrática, como tem sido concebida por alguns setores da sociedade. Quer dizer, você, por mérito próprio, como se você tivesse suspenso no ar, tem que conseguir alcançar um nível de educação por seu próprio modo de fazer, sem conceber o papel do Estado como principal indutor. Ou seja, nós devemos superar essa lógica meritocrática do direito à educação, ou do acesso à educação. Então, essa perspectiva de ciência descolonial vai colocar para a gente esse desafio, um desafio epistemológico, de superar o modelo e o paradigma padrão de ciência que hegemoniza a universidade ainda,
para a gente construir novos referenciais a partir de uma prática libertadora. E por que eu digo libertadora? Porque é papel da educação promover uma educação como prática de liberdade, como bem disse o Paulo Freire. E tomo aqui o exemplo de Paulo Freire para iniciar nossa conversa da luta por a igualdade e a equidade. Então, Paulo Freire, quando pegou dentro da universidade um projeto de extensão e junto com a comunidade construiu um programa, uma proposta de educação para os camponeses, ele não apenas descolonizou a extensão na universidade, mas construiu uma perspectiva de que a universidade deve cumprir sua função social no processo de democratização da educação. Então, as 40 horas do Angico, ela é para nós um testemunho concreto das bases epistemológicas do pensamento de Paulo Freire, que ousou sair do campo das ideias para ir para o campo da prática. É aqui que eu chego para tratar sobre a política educacional, como lugar de construção para a igualdade e para a equidade. E tomo esse lugar para pensar o seguinte, o que Jacques Rancière vai nos colocar como um desafio. Pensar o nosso lugar como educador, como Paulo Freire fez, quer dizer, meu lugar não é só nos 4 muros da universidade. A minha base epistemológica tem que ter um sentido concreto da minha atuação como educador. Se eu fico só no campo das ideias, qual é o meu lugar de construção da política? Porque a política, ela precisa ser algo concreto na vida da população e na vida da sociedade. E quando eu digo concreto, é quando a gente vamos pensar aqui pontualmente. O ProUni é uma política concreta. O Enem é uma política concreta de educação. Os programas de pós-graduação é uma política concreta de educação. Depois, a educação básica é uma política concreta para a educação. Então, a gente pensar a política, os cursos de licenciatura, que é o meu lugar de atuação, licenciatura em educação do campo, é uma política concreta de educação. Então, para dizer que a gente, nessa formulação da política educacional, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. E eu trago o Rancière para poder nos ajudar a refletir sobre isso. O que é que Rancière nos diz sobre o nosso papel como intelectual? Ele vai fazer a seguinte indagação, que é uma indagação ético, mas é também uma indagação política, filosófica sobre o nosso lugar como educadores e educadoras. Ele vai nos perguntar, afinal, nós queremos construir uma política educacional para reduzir a desigualdade ou nós queremos construir uma perspectiva de política educacional para verificar as condições de igualdade do Estado enquanto principal principal protagonista na política educacional. Quer dizer, é dever do Estado produzir a política educacional. Então, o que é que Rancière nos chama a atenção? Ele vai nos perguntar, afinal, o nosso testemunho é um testemunho de uma política de educação para a igualdade ou nós queremos apenas reduzir a desigualdade? E aqui traz todo o sentido de pensar as bases fundacionais da política de educação. Se eu quero uma educação para a igualdade que seja garantida pela equidade, ou seja, pela igualdade de condições de acesso à política educacional para todos. Então, se eu tomo isso como ponto de referência, como as minhas bases fundacionais, como é que eu vou construir essa política de educação, buscando sempre a relação entre educação para a igualdade e educação para a equidade. Então, se meu ponto de partida é apenas reduzir a desigualdade, provavelmente eu não chegarei à igualdade
proclamada. Mas se meu ponto de partida é a igualdade educacional, então eu tenho que me cercar dos elementos que me conduzem à igualdade da política educacional. Então eu trago isso para a gente refletir. Será mesmo que brancos e pretos foram tratados igualmente? Pobres e ricos são tratados igualmente? Têm as condições de igualdade? Homens e mulheres têm a condição de igualdade? Quem vive no meio urbano tem as mesmas condições de acesso à educação como quem vive no meio rural? Camponeses e sujeitos urbanos estão na mesma condição de igualdade? Então, o primeiro elemento que eu caracterizo é a gente contextualizar os sujeitos da educação, para que a gente alcance as premissas da igualdade e buscar as condições para a equidade. Então, esses sujeitos, eles estão em condições de igualdade, de equidade, na política educacional? Se a gente for olhar para a universidade como um todo, situando nesse papel. Por isso a pergunta do Jacques Rancière é tão importante, porque ele pergunta sobre o nosso papel nessa construção, para entender as contradições de sujeitos historicamente situados em contextos totalmente diferentes. Me lembrando aqui o que o professor Boaventura disse, né? Reivindicamos sempre a igualdade, sempre que for que a igualdade fosse para nos inferiorizar. E reivindicamos a diferença sempre que a igualdade for para nos descaracterizar. Então, é a partir dessa concepção que a gente precisa pensar que nós estamos numa sociedade extremamente desigual, profundamente em condições sociais distintas, e que essa desigualdade colocam, como é que a gente pode dizer, condições de acesso distintas à política educacional. Vou pegar, por exemplo, como eu atuo na educação do campo, vou pegar o exemplo da educação do campo. Então, historicamente, os sujeitos do campo foi pensada uma política de educação para o campo, e não uma política do campo com os camponeses. É assim que surge a licenciatura em educação do campo, na universidade, que é um curso que funciona em regime de alternância, entre tempo universidade e tempo comunidade. Mas essa política, a política dos cursos de licenciatura que vem pelo Procampo, é uma política que busca reduzir as desigualdades historicamente impostas aos sujeitos do campo, que foram tidos muitas vezes como sujeitos inferiores. Toma a política de cotas, em que muitos têm a dizer, essa política de cota ignora o conhecimento da população negra, como se historicamente brancos e negros tivessem tido as mesmas condições de acesso à educação. Interessante dizer aqui é que a cor negra, o preto, foi tomado como condição para inferiorizar e escravizar os negros. Igualmente, essa cor não pode ser tomada para produzir uma política de inclusão. Só para a gente ver o nível de como nós estamos ainda com uma mentalidade colonializada, de que se a gente jogar uma boia no meio de um naufrágio para as pessoas sobreviverem, fossem deixar ela a vida inteira dentro do mar. A boia aqui, na verdade, é a política de inclusão. Então, é esse lugar que eu tomo da política educacional na construção do enfrentamento às políticas, a política educacional desigual. Então, eu tomo isso para dizer que nós somos educadores e educadoras e temos um papel fundamental nisso. Ou seja, eu preciso descolonizar a minha mentalidade, que é uma mentalidade ainda
baseada no paradigma dominante de educação, norte e eurocêntrica, para a gente poder construir a nossa própria perspectiva de política educacional. E nós temos uma vasta experiência, né, de experiências maravilhosas de política educacional. E aqui eu tomo para situar mesmo o lugar da universidade, em pequena escala e em longa escala. Então, qual é o nosso papel o que é que nós estamos fazendo como educadores e educadoras, para além do campo das ideias, do campo mesmo da prática, do fazer, né, do ser e do atuar, para produzir uma política educacional que, em pequena escala, sirva como referência para o Estado implementar em larga escala. O exemplo que Paulo Freire nos deu foi um exemplo maravilhoso para a gente para nós podermos nos situarmos do ponto de vista da ruptura apenas do campo das ideias. Quer dizer, ele foi para o campo da prática. E eu digo isso porque nós podemos estar convivendo e tendo experiências maravilhosas e nós estamos desperdiçando as experiências no âmbito da política de educação. Ainda que seja pontual, né? As nossas experiências na universidade, porque é nosso papel produzir ciência. E produzir ciência não apenas nos paradigmas dominantes, mas também nos paradigmas emergentes, naquilo que Orlando Falsborda vai nos dizer do que seja ciência popular. Nós temos que tomar como referência outros paradigmas de ciência, especificamente latino-americana, para a gente poder enxergar a nossa realidade. Então, se eu tomar como referência aqui a universidade como um lugar que se pensa e produz ciência, e que também é nosso papel como educadores pensar uma política educacional, e olhando para o tema, que é o tema da pandemia, educação em tempos de pandemia, eu me perguntaria, o calendário ofertado pela universidade 2021, o 2023, é um testemunho de igualdade ou é um testemunho de desigualdade? Eu me perguntaria, o meu testemunho como educadora dentro da universidade, quando eu concordo com um calendário que deixa centenas de alunos fora da universidade, fora do calendário, porque eles não têm condições de acesso à internet, de acesso a computador, de acesso às condições de tecnologias, para cursar o calendário, o meu testemunho como educadora, quando eu concordo com um calendário desse, é um testemunho de igualdade ou é um testemunho de desigualdade? E por que é que nós temos que pensar sobre isso? Né? Exatamente pelaquilo que Rancière disse. O meu testemunho é um testemunho da construção de uma educação para a igualdade ou é um testemunho da educação que apenas quer reduzir a desigualdade? Então, esse papel que a universidade precisa refletir sobre seu próprio ato é importante. Tomo mais um exemplo. A política de cotas raciais na universidade, na graduação, é um testemunho de igualdade ou desigualdade? A ausência de políticas de cota na pós-graduação, na Universidade Federal do Piauí, é um testemunho de igualdade ou desigualdades? Então, a gente tem que pensar a igualdade e a equidade não para os outros fazerem, mas para nós mesmos que estamos no nosso cotidiano de educação, pensar e refletir. Qual foi a minha contribuição como educadora ou educador para a construção da igualdade dentro da universidade? Qual é o meu papel na construção e na democratização da universidade? Então, o que o Paulo Freire fez de testemunho concreto é também um chamado a gente a se envergonhar dos 27% de analfabetos que ainda nos atormentam, nos gritam pedindo o socorro por uma política educacional no Nordeste. Somos 27% de analfabetos. E qual é o papel da universidade nesse cenário da luta por a igualdade e pela equidade? É exatamente sair do campo das ideias e ter uma prática afirmativa
do direito à educação, não como uma benesse e nem como um favor do Estado, mas como obra da nossa própria construção. Afinal, Gabriel Garcia Marques já nos dizia, depois que ele escreveu Os 100 Anos de Solidão, ele disse que a América Latina estava solitária na luta pelo direito à liberdade. E por que é que nossos sonhos, os sonhos de liberdade, de igualdade e fraternidade, tão, como é que a gente diz, tão presente na Europa, também não podia ser um sonho latino-americano? E eu pergunto, por que é tão difícil construir a igualdade e a equidade enquanto política educacional no Brasil e no nosso estado Piauí? É porque nós precisamos dar pernas, dar braços, dar mão ao nosso pensamento. Nós precisamos colocar em prática o discurso que nós formulamos dentro da universidade. Nós precisamos abrir a universidade para a comunidade, nós precisamos democratizar a universidade a partir de um outro paradigma epistemológico, a partir de um outro paradigma de ciência, que tenha o sujeito, a pessoa humana, como um sujeito de direito, e não como uma benesse minha, que pesquisadora, que está olhando para o pobrezinho. Não, mas reconhecer aquele sujeito como um sujeito de direito e que merece ter uma vida digna e que a universidade cumpre um papel fundamental. Afinal, para um projeto de sociedade com igualdade e equidade, requer um projeto de educação com equidade e com igualdade. E mais que isso, requer um testemunho concreto. Que a gente, como educador, coloque o nosso campo de ideias e a vasta experiência produzida dentro da universidade para inspirar os nossos governos e as nossas casas legislativas para a produção de uma política educacional com mais igualdade e com mais condições para se chegar à equidade. Afinal, nós enfrentamos um governo extremamente conservador, que tem depreciado, tem desmontado a política educacional e que a universidade tem sido o grande centro do ataque desse governo. A igualdade, a equidade não será obra de concessões, será uma obra de produção nossa, nós que somos educadores e que atuamos na luta pelo direito à educação. Com essas palavras, encerro a minha contribuição aqui nesse segundo encontro integrado de pesquisa e formação. Obrigada, professora Neide Guedes, obrigada a vocês todos por terem nos ouvido e espero ter contribuído. Olá, bom dia a todas e a todos. Fabrício Valentim aqui, professor da UFAM, em Itacoatiara, na região do Médio Amazonas. É um prazer estar aqui com todos e todas vocês para podermos conversar um pouco sobre a mesa temática Igualdade e Equidade nas Políticas Educacionais. Eu gostaria de agradecer em nome da professora Neide Cavalcante e do professor Tiago Pereira a toda a comissão organizadora do segundo encontro integrado de pesquisa e formação, do terceiro encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Piauí. Bem, vou fazer uma fala para contextualizar essa nossa temática, no contexto geral, social e econômico do Brasil, para refletirmos um pouco sobre essa questão da igualdade e da equidade no viés educacional. Depois, eu vou fazer uma apresentação mais específica da teoria crítica do currículo, tendo em vista os materiais didáticos, especificadamente o livro didático. Tudo bem, pessoal? E depois a gente vai para as questões, comentários, reflexões, perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na questão do contexto geral, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. É sabido que as desigualdades nos desenvolvimentos educacionais, socioeconômicos e humanos são históricos e perenes no Brasil, mesmo com a garantia legal do artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, que assegura a todas e a todos o direito à igualdade. Este é o ponto-chave a ser refletido: a igualdade. Políticas educacionais e socioeconômicas com equidade para uma realidade mais igual. Eis o ideal a se atingir. É fato que, para potencializar a equidade educacional, faz-se necessário melhorar a aprendizagem dos alunos e alunas mais pobres e urge promover oportunidades educacionais no mínimo semelhantes e até melhores àquelas de alunos que frequentam as conhecidas escolas da elite econômica brasileira. As políticas públicas educacionais, em todas as instâncias, devem construir ações afirmativas e oferecer o que o país tem de melhor a quem mais precisa do ponto de vista social e econômico. Vale destacar que a Pesquisa Nacional por Amostragem Contínua, PNDA, de 2019, registrou que 10 mil escolas públicas não dispunham de água potável e 47% das escolas públicas não tinham infraestrutura básica. Em 2019, o 1% da população ganhava quase 34 vezes mais que metade de menor rendimento. O conhecido índice de Gini se manteve em nível recorde, infelizmente, e menos gente está no Bolsa Família. O índice de Gini ele mede o nível de desigualdade social e econômica do Brasil. Infelizmente, estamos cada vez piores nessa estatística. Se não me engano, estamos atrás até de Botsuana, um país muito pobre do continente africano. Brancos e homens ganham mais, ou seja, os direitos sociais fragmentados e negados não constituem a cidadania plena, apenas uma outra categoria que não nos interessa em pleno século XXI, a subcidadania. Então, é necessário tecermos uma reflexão com base nesse contexto, nesse abismo socioeconômico, assim podemos dizer, do nosso país. Como falar em igualdade sem falar de equidade? Como atingir a igualdade se não produzirmos políticas públicas contra a barbárie neoliberal e que possa diminuir tamanho fosso social, tamanho distanciamento socioeconômico no nosso país? Como eu comentei com vocês, agora na segunda parte, eu vou fazer alguns destaques para a educação para a cidadania no currículo, né? Tendo em vista a teoria crítica curricular. A educação, assim como outras instituições sociais, está profundamente influenciada pelo poder e pela ideologia na sociedade. Assim, muitos estudiosos do currículo apontaram que o currículo é ideológico e que o conhecimento escolar é frequentemente construído, selecionado e apresentado de acordo com os valores e as perspectivas dos grupos dominantes na sociedade. Já dizia Anion, Apple, Banks, Chu, alguns estudiosos muito conhecidos do campo da teoria crítica do currículo a nível de América do Norte, Europa e Oriente. Aqueles que têm o poder político são mais propensos a ver seus interesses políticos e ideológicos representados no currículo escolar, o que, em consequência, reproduz e reforça as relações de poder desiguais na sociedade. O currículo inclui planos de ensino, livros didáticos, leituras complementares e atividades de ensino-aprendizagem, como bem sabemos. Nele se descreve o alcance e a sequência do ensino e da aprendizagem e serve como a principal fonte de conhecimento escolar. Como resultado, um currículo é inevitavelmente uma seleção e organização do que os grupos sociais dominantes consideram o conhecimento válido e legítimo. Por outra parte, não podemos esquecer que os currículos escolares, os livros didáticos, ou manuais escolares, o livro de texto, assim como podemos denominá-lo ao longo do tempo, servem para transmitir intencionalmente conhecimentos, história e cultura seletiva em apoio a grupos sociais e políticos dominantes.
Desta maneira, os livros didáticos, entre outros materiais curriculares de ensino, aprendizagem, desempenham um papel central na construção de conhecimento e transmissão de crenças e valores aos estudantes. Os professores geralmente contam com os livros didáticos para ensinar temas e organizar o ensino e as atividades de ensino e aprendizagem. Portanto, os livros de texto são ótimas, boas fontes para que os pesquisadores examinem os conhecimentos deliberadamente selecionados e descubram as mensagens ideológicas e as relações de poder que são subjacentes ao discurso que domina a construção, a transmissão e a reprodução dos conhecimentos escolares. Muitos estudiosos argumentam que o conhecimento escolar nos livros didáticos é frequentemente construído, selecionado e apresentado a partir dos interesses e valores de grupos dominantes, ignorando ou distorcendo os dos grupos marginalizados. Estas práticas reforçam e reproduzem a dominação e a desigualdade através da seleção e construção do conhecimento. De tal maneira, dentro dessa perspectiva, as análises de livros didáticos permitem aos pesquisadores identificarem o conhecimento dos poderosos e descobrir a ideologia que está detrás do conteúdo desses livros-textos, desses manuais escolares. Os livros didáticos também podem assinalar, apontar a existência do currículo oculto, aquele que não é ensinado abertamente, mas que pode ser aprendido pelos estudantes através da transmissão de normas culturais e estruturas do poder dominante incorporado nos textos. Estas normas culturais, incorporadas aos livros didáticos, a menudo, refletem as expectativas do Estado enquanto a conduta de bons cidadãos. O Westermann e Kahn, 2004, esses pensadores aí da América do Norte, eles fazem uma discussão interessante sobre os tipos de cidadão. Né? E eles defendem em seus estudos sobre a democracia na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, que o Estado ele visa, né, através dos seus materiais didáticos, formarem alguns tipos de cidadãos nesse campo da democracia. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso em breve. Dessa maneira, qual o papel dos livros didáticos para uma educação que possa, fazer de verdade a realidade ser mais igualitária, equitativa, né? Dessa forma, qual o papel dos livros didáticos para uma educação emancipadora, já que a desigualdade ainda impera? Ele pode ser uma ferramenta catalisadora nesse processo? Essa é a questão. Nesse sentido, a análise dos manuais e os livros didáticos é também reveladora de valores de uma sociedade, ao menos daqueles que os autores ou as autoridades responsáveis da educação tentam inculcar nesses seus cidadãos e cidadãs, né, que estão estudando, em um ponto determinado na história. Tanto a seleção dos temas como as formas de apresentá-los são reveladores. Então, é um ponto que a autora Brunet chama a atenção. Evidentemente, as omissões de alguns temas nos dizem também muito de uma sociedade. Olha, podemos citar o que tem acontecido, né? Com a supressão de algumas secretarias importantes, né, que trabalham em perspectiva multicultural, diversidade da educação brasileira, educação básica, né? Proibição de determinadas temáticas de serem discutidas nas salas de aula, como educação sexualidade, igualdade e equidade de gênero, enfim. Então, as omissões de alguns temas nos dizem também muito de uma sociedade. Então, podemos também refletir isso no nosso próprio contexto de Brasil aqui, América Latina, infelizmente. O livro didático é, portanto, um objeto privilegiado de estudo na didática das disciplinas escolares. Muitos pesquisadores, e isso durante várias décadas, estão interessados nesta ferramenta.
Na maioria dos casos, os estudos de materiais didáticos contribuíram para denunciar a ausência flagrante de certos grupos sociais ou os papéis estereotipados atribuídos a estes grupos nos livros de textos. Alguns autores, né, que eu citei aqui, Brunet, McAndrew, Wesley Haley, autores que trabalharam na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e que apontaram muito essa questão, essa problemática nos países que recebem muitos imigrantes, né, árabes, né, africanos. Mas se a gente for trazer para a realidade Brasil, nos livros didáticos, de ciências, de língua portuguesa, de história, enfim, das disciplinas escolares, como é que serão daqui a 5, 6, 10 anos, ou até menos tempo, menor espaço de tempo, descritos esses grupos que migraram para o Brasil? Haitianos, angolanos, bolivianos, venezuelanos e venezuelanas, onde fica mais próximo para que eles possam chegar aqui, no nosso caso aqui, que nós estamos aqui bem próximo da fronteira, né, no Amazonas, né, com Roraima, enfim. Então a gente, um exemplo que podemos refletir, são objetos de estudo, né, que ainda estão abertos e que se faz necessário estudar como esses grupos serão tratados com xenofobia, né? Com o olhar que as Nações Unidas coloca, enfim, fica a reflexão. Em outras palavras, os livros didáticos servem para fins ideológicos e pedagógicos. O pesquisador pode descobrir que conhecimento é avaliado ou mantido como normal e legítimo nas principais instituições. Por exemplo, o que é considerado pelos produtores de livro didático, assim como outros no poder, e que conhecimento não é, né, tratado, tido como nessa perspectiva aí do poder. Muitas análises de conteúdo de livros didáticos construíram suas análises a partir da perspectiva teórica, né, justamente para tentar compreender em que viés, né, ideológico esse conteúdo, né? Ou seja, que valor ele tenta imprimir na alma desses cidadãos e cidadãs. Ademais, as concepções de sociedade, de educação e de cidadania transmitidas nos materiais didáticos também podem contribuir ou não com a emancipação social, política e econômica dos educandos, já dizia o velho Freire. No entanto, não se deve esquecer que o caráter da relação educativa entre educador, material didático e educando é determinante nesse processo de educação, né? Seja de adultos, seja de jovens, em todo esse processo aí de uma perspectiva de educação que leva em conta os aspectos sociais e econômicos, ou seja, uma educação emancipadora. Então, diante disso, ao pensar a elaboração e a estrutura do material didático, se podem eleger alguns elementos importantes. Primeiro, qual que é o fio condutor desse material? Quem elabora esses materiais didáticos? São somente técnicos, burocratas? Estes técnicos consideram a realidade vivida pelos jovens, pelos adultos, por essa população que vai utilizar esse material? Não deve se esquecer que os materiais didáticos são construções sociais. Quando se prepara um material, entra em jogo a concepção de sua missão que tem os autores, né? Ou seja, voltando aqui para deixar mais claro, quando se prepara um material, entra em jogo a concepção que se tem, né? Ou seja, a missão que esses autores têm, que eles assumem, né? Seus valores, a sua ideologia, a seleção desses conhecimentos que tem sido desenvolvido durante esse cultivo, né? Esse treinamento social, né? Da disciplina, mas também intervém de maneira determinante na missão, na visão, nos valores e na ideologia da instituição para a qual se está trabalhando, e que vai ser responsável
pelo material em questão. Ou seja, pode ser um ministério nacional, uma secretaria estadual ou provincial, ou seja, um município, um estado, uma empresa editorial, né? Um instituto governamental ou um organismo independente ou não governamental. Enfim, não existe neutralidade. Em síntese é isso. Não existe uma neutralidade quando pensamos nessa construção de materiais didáticos, seja pelos técnicos, pelos escritores, pelos autores, pelas secretarias, pelas editoras, por setores governamentais ou não. Assim mesmo, vale destacar que para Freire, o ato de conhecer a realidade para poder transformá-la é um elemento central do pensar, fazer pedagógico freiriano, que tem como fim de enfrentar a opressão e a desumanização por meio de uma educação emancipadora como uma ferramenta capaz de promover a educação à cidadania para toda a gente que é oprimida. Queria apenas, só para chamar um pouco a atenção, para abrir o debate também, falar um pouco, né, da estrutura dos tipos de cidadão que eu comentei anteriormente, formulados pelos autores Westermann e Kane. Eles falam o seguinte, que o grande X da questão de observarmos nos materiais didáticos, nos modelos de democracia, de educação cívica, mas na verdade quando faz a tradução do inglês para o português, seria educação cidadã, né, nessa perspectiva. Eles chegam em um modelo com 3 tipos de cidadão, que é o cidadão pessoalmente responsável, o cidadão participativo e o cidadão orientado para a justiça. Então vamos lá, através de um exemplo aqui que fica bem claro. De maneira concreta, os cidadãos participativos estão organizando uma campanha alimentar, né? E os cidadãos pessoalmente responsáveis estão doando os alimentos. E os cidadãos orientados à justiça social estão perguntando por que as pessoas têm fome e estão atuando sobre o que descobrem. Então a gente vê uma perspectiva. E aí, será que esses materiais eles fomentam qual tipo ou quais tipos de cidadãos, né? Mescla 2 tipos de cidadão ou só um tipo de cidadão? São questões a serem revisitadas. Dessa maneira eu lanço a seguinte questão: o que é ser bom cidadão, bons cidadãos? E melhor, como podemos nos transformar em bons cidadãos? E qual a relação dos tipos de cidadãos com a promoção de políticas educacionais capazes de equalizar o contexto já apresentado? Ou seja, é fato que para termos a liberdade, a igualdade, a fraternidade tão almejada desde a Revolução Francesa no Velho Mundo, e também que os ventos da modernidade sopraram aqui para a América Latina, precisamos primeiro de instrumentos, de políticas públicas que possam equalizar todos esses abismos sociais, essas variáveis negativas, para que possamos construir realmente, né, um Brasil para todos e para todas. Né? Um outro planeta é possível. Agradeço a atenção de todas e de todos. Estamos em contato, aguardamos os comentários, as reflexões e as perguntas. Um grande abraço. Concluídos os nossos trabalhos, em nome da organização do evento, agradecemos aos palestrantes pelas valiosas contribuições que certamente servirão de inspiração para novos estudos e novos pesquisadores. Muito obrigada e que todos se cuidem. Tenham um excelente dia.